fome? Não tenho fome. Se andasse umas léguas comigo, havia de ver se não tinha fome. Até era capaz de comer este mundo e o outro, acredito eu, aproveito, Marlene. E o outro convidado, Bernardo Shaw, escritor. Muito prazer, Átila. Conto histórias da vida, das nossas vidas. Histórias. Onde descansávamos, havia alguns que sabiam histórias bonitas. Sobre bruxedos, avarentos, princesas, batalhas. Olha, as histórias hoje continuam a falar do mesmo. Átila, de onde vinham os hunos? De onde vínhamos? Da Mongólia, Afeganistão. Depois fomos para a Turquia. Andávamos sempre em viagem. A fazer guerra. A fazer guerra. Era o nosso modo de vida. E a fazer filhos. Os meus homens deixavam as mulheres em casa. Selvagem. Marlene, um bom selvagem. Ao menos não espalhava só a morte. O que o senhor está a dizer é a verdade. Muitos ficavam com essas mulheres. Construíam casas. Misturavam-se com as outras raças. É curioso. É curioso e é verdade. Como é que há gente que ainda quer descobrir a raça pura, o sangue dos antepassados, se o mundo inteiro tem sido cruzado por guerras, invasões, viagens? E como é que se explica o vosso grande sucesso militar? Nós éramos esplêndidos cavaleiros. Por isso combatíamos a cavalo. Os outros, coitados, combatiam a pé. Foi a cavalaria quem ganhou essas batalhas. E a partir daí modificou-se toda a estratégia militar. Foi a cavalaria e foi a crueldade dessas hordas bárbaras. Pode não gostar da guerra, mas tem de concordar que na guerra só ganha o melhor. E é como você diz. Mas olha, que eu não percebo essa indignação. Vai-me dizer que nos dias de hoje não há guerra. É evidente, Átila. E olhem, eu já usei uma técnica que evitou muitas mortes. Quando chegávamos perto de algumas tribos, eu enviava uns homens que iam contar coisas horríveis que eu fazia. Eles ficavam com medo, rendiam-se. E muitos até entravam para o meu exército. Já conhecemos essa arte da propaganda. É boa, não é? Evitavam-se mortes e desgostos. E juntavam-nos forças contra o grande inimigo. No meu tempo, era de Roma. E essas tribos deixavam-se enganar? Vocês, europeus e americanos, eram uns incultos e supersticiosos. Viviam cheios de medo. Mas você era mais inculta ainda. Olha, eu não sabia ler nem escrever, mas afianço-me que tinha uma conduta moral muito superior a todos esses cristãos. A minha capital era no sítio onde hoje está Budapeste. Eu tinha uma vida simples. Bebia pouco, não tinha luxos nem riquezas. É verdade que os dois grandes imperadores romanos da época, Teodósio II ao Oriente e Valentiniano no Ocidente, lhe pagavam tributo? É verdade. Foi um tempo bom, sabe? Mas depois, os visigodos fizeram uma aliança com os romanos e houve uma batalha terrível. Morreram quase 200 mil homens. É horrível. Horrível. Aqui morrem militares. E nas guerras que vocês fazem hoje, em que morrem centenas de milhares de civis, mulheres e crianças, sem terem culpa nenhuma. Bem, ao menos hoje os países tentam evitar a guerra. Tentam evitar usando a minha técnica de meter medo, de ameaçar com crueldades. E ao mesmo tempo, na Segunda Guerra Mundial, morreram 40 milhões. Penso no número de mortos, e que a maioria eram civis. Apregoavam uma coisa e faziam outra. E eu é que era bárbaro. Nós éramos guerreiros, matávamos. Éramos assassinos, mas ao menos não éramos hipócritas. Pois é, Átila. Você teria muitas dificuldades em viver nestes tempos. Bernardo Shaw também teve algumas dificuldades. Honestamente, penso que não. Não tive muitas. Nada que se comparasse com o Átila, nem com a Marlene, suponho. Com essas pernas... Essas pernas? O que é que tem essas pernas? São pernas para andar. Bem, eu era de uma família pobre da classe média. A minha mãe era cantora lírica. Foi professora em Londres. Ensinou-me um pouco de música e eu comecei a escrever, a ser crítico. Ah, foi crítico. Essa gente horrível. Que diabo! Também há boa gente lá dentro. Não acredito. Se pudessem, tinham-me destruído a carreira na Alemanha e nos Estados Unidos. Graças ao Sternberg. Aguentei, senão... Está a exagerar, Marlene. Os críticos são pessoas esplêndidas. Eu sei o que digo, porque fui crítico de literatura, música e teatro. E sei muito bem como tentei ajudar os novos valores,
tranquilizar os artistas em crise, pôr o público a respeitar essas formas artísticas. Olhe, Marlene, vou recitar-lhe um poema. O crítico tem alma de camelo. Frutas e flores, eis o que ele não come. No florido jardim do doce néctar, se não vê espinhos, morrerá de fome. Malandro, estava a enganar-me. Este poema é sânscrito, da Índia clássica do século IV. Como vê, as histórias com essa gente horrível vêm de longe. E acabou por desistir desse ofício. Desisti quando comecei a sentir o prazer sórdido de fazer mal. Quando comecei a pensar que queria ser um daqueles escrevinhadores medíocres que ficavam vaidosos quando destruíam a carreira de uma peça ao fim de 2 dias. E havia outros que escreviam, bem ou mal, dos atores e das atrizes, dependendo dos favores sexuais. E dinheiro, minha querida. Tudo é um negócio. Não percebo. Porquê é que não dão umas cacetadas a essa gente? Já aconteceu, mas é raro. Se precisarem de ajuda, avisem. Bernardo Shaw deixou de ser crítico, mas passou a vida a criticar. É diferente. A dada altura, li um livro muito importante. O Capital, de Karl Marx. Influenciou imenso a minha geração. Criámos a Sociedade Fabiana e começámos a editar revistas de propaganda socialista. Claro que criticávamos tudo o que existia à nossa volta. Por vezes, deve ter sido injusto. Olha, eu passava a vida a elogiar gente que merecia. Dizem que não é bom as pessoas receberem muitos elogios. Não dar a alguém os elogios que merece, com medo que se torne vaidoso, é o mesmo que não pagar uma dívida com medo que o credor empregue mal o dinheiro. Quando é que começou a escrever teatro? Quando percebi que tinha falhado como romancista. Deve estar a exagerar. Recebeu o prémio Nobel. Esse prémio foi uma manifestação de alívio da humanidade. Porque eu, nesse ano, não publiquei nada. Você nunca fala sério. Por que me pergunta nisso? Nos Estados Unidos fala-se sério. Não gostou dos Estados Unidos? Devo ter tido pouca sorte com essa gente que encontrei. A dada altura, um desses críticos ferozes disse-me que eu tinha uma grande reputação nos Estados Unidos. Eu disse-lhe que era pouco. Devia ter pelo menos 7 reputações, pois também era filósofo, humorista, romancista, crítico, teólogo, sociólogo, economista. Tanta coisa para um homem. Você não se cansava. A sua vida devia cansar muito mais. Diga-me, vocês não paravam de vez em quando? Não tinham indústria? Não semeavam? Fabricávamos armas, armaduras, arreios para cavalos, coisas para a guerra. Quanto a semear, olha, pouco. Não tínhamos tempo para esperar pelas colheitas. E como as riquezas estavam à mão, era só ir buscar. É claro, perdiam menos tempo. Marlene, você também se preparou para a guerra. Mas semeei imenso. Desde criança estudava violino. Tive de abandonar porque tive uma doença no pulso. Mas depois aprendi a cantar, a dançar e estudei teatro com Max Reinhardt. Eu não gostava nada de mim, mas enfim. Mas houve um agente artístico que se tornou meu marido e me meteu no cinema. E foi o grande êxito. Não foi logo. Eu fiz muita figuração. Até que me escolheram para entrar no Anjo Azul. Era a história de um professor que enlouquecia de amor por uma cantora de cabaré. A Lola Lola. Era eu. Ao lado do ator de expressionismo dramático Emil Jennings, um gênio que infelizmente adorava Hitler. Não foi o meu caso. Assisti à estreia em Berlim a 29 de abril de 1930 e nessa mesma noite embarquei para a América. Foi seguir o seu realizador. Fomos repetir a história do Pigmalião, deste terrível irlandês. Também me moldou e me transformou no mito. Eu era uma jovem e precisava de aprender a vida, ter cultura. É para